Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos prosseguir nos estudos do PET. Para isso, vamos fazer uma revisão de função quadrática. Função quadrática já foi estudado no Ensino Fundamental 2, no 9º ano. O que é uma função quadrática? Uma função quadrática é toda função de R em R, o que significa de R em R, de reais em reais. O conjunto domínio é um número real e o conjunto contra domínio também será de números reais. E a função quadrática ela é representada pela fórmula f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Por exemplo, y é igual a x ao quadrado mais 3x mais 2. Lembrando que y e f de x significa a mesma coisa. Então, eu posso falar tanto x tanto como y como f de x. Então, aqui, o a ele é o termo que sempre acompanha o x ao quadrado. É o número que sempre acompanha o x ao quadrado. Se eu não tenho o número aqui, significa que o a é 1. O b acompanha o x. Então, no caso aqui, o b vai ser 3. E o c é o termo independente. No caso, o c é 2. Temos que prestar atenção nisso porque pode vir fora de ordem. Tá? Y é igual a x ao quadrado. X ao quadrado, então o valor que está aqui na frente é o a. 1. Eu não tenho o termo x nem o termo dependente, então ambos são 0. Y é igual a x ao quadrado menos 4. Aqui é o x ao quadrado, então o valor que está na frente é o a. 1. Eu não tenho o termo x, então o b é 0. E o termo independente é menos 4, então c é menos 4. O gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada parábola. E essa parábola nós podemos encontrar em várias situações. Por exemplo, uma montanha-russa. E ela está presente, a função quadrática está presente em várias atividades humanas. Por exemplo, engenharia, arquitetura, física, indústria e comércio, esporte, comunicação, biologia, entre outras. Na natureza, por exemplo, no esporte, nas comunicações, na arquitetura e assim por diante. O gráfico de uma função quadrática. Uma das formas de construir o gráfico da função quadrática é utilizando a famosa tabelinha. Nessa tabela, eu vou atribuir valores para o x, vou substituir esses valores na fórmula e vou achar os valores de y. Feito isso, eu vou no plano cartesiano e vou marcar os pontos que eu encontrei. Se o x for menos 2, o y é 1, o y é 5. Menos 2, 5. Se o x for menos 1, o y é 0. Então, menos 1 e 0. Se o x for 3, o y é menos... Se o x for 0, o y é menos 3. 0 e menos 3. Se o x for 1, o y é menos 4. E se o x for 2, o y é menos 3. Depois é só ligar esses pontos. Esse ponto eu marquei de uma cor diferente. Esse ponto aqui. Ele é chamado de vértice da parábola. Ele é um ponto muito importante porque indica onde a parábola começa a mudar de direção. Tá? Repare que a parábola começa decrescente, chega nesse ponto, ela para de descer e começa a subir. Nós vamos falar sobre ele mais adiante. No gráfico de uma função, nós temos alguns pontos importantes, chamados de pontos notáveis. Então, nós temos ali uma parábola e marquei ali alguns pontos. Aonde que ela está interceptando o eixo y,
é um ponto importante. Ele é o ponto de x igual a 0 e y tem o mesmo valor do c. Que c? Este c aqui, ó, da fórmula. Então, para eu determinar onde que a parábola intercepta o eixo y, basta olhar esse valor do c. Se o c da fórmula for 5, esse valor aqui é 5, ordenada 5. Se for 7, ordenada 7. Então, esse ponto, ele é um ponto sempre 0 e C, tá? Onde ela intercepta o eixo Y. Agora, atenção, ela intercepta o eixo Y na ordenada C. Agora, se pedir qual é o ponto, lembrando que ponto é um par ordenado. Ponto é um par ordenado. Par. Então, eu tenho que informar o valor do x, o valor do y. Tá? Se pedir a ordenada onde o gráfico intercepta o eixo y, então é o C. Se eu perguntar o ponto, é o ponto 0, C. E esses dois pontos, pode ser 2, pode ser 1 ou pode ser nenhum, depende da posição da parábola aqui no gráfico. São as raízes. E como que eu acho as raízes? Basta você pegar a função ax² mais bx mais c. Vou pôr esse mais aqui. Mais c. Igualar a 0. Repara que o ponto ele está em cima do eixo x. Portanto, significa que o y é 0. Esses pontos eles serão sempre um valor de x, x' ou x1 e o y é 0. Aqui, x duas linhas ou x2 e o y é 0. Se eu traçar um eixo no meio da parábola, eu vou ter um eixo de simetria. O que é um eixo de simetria? Divide a parábola exatamente ao meio. E esse ponto, onde o eixo de simetria intercepta a parábola, é o vértice da parábola. Então, os pontos importantes de uma parábola são o vértice, onde a parábola intercepta o eixo x e onde ela intercepta o eixo y. Concavidade. A concavidade é a abertura da parábola. Se a abertura dela é voltada para cima ou se a abertura é voltada para baixo. Se o A for maior do que 0, mas que A que é este? É o A da fórmula. Ax² mais bx mais c. Este é A da fórmula. Se o A for maior do que 0, concavidade voltada para cima. Quer dizer, se o A for positivo, concavidade voltada para cima, dessa forma. E aí eu tenho aqui o vértice da parábola. Esse vértice aqui recebe o nome de ponto mínimo. Por que ponto mínimo? Porque repara no desenho que ele é o menor ponto da parábola. Não tem na parábola nenhum ponto abaixo dele. Então, ele é o menor ponto da parábola. E se o A for menor do que 0, quer dizer, se o A for um número negativo, a parábola é voltada para baixo. Nesse caso, o meu vértice ele recebe o nome de ponto de máximo, porque ele é o maior ponto da parábola. Não tem nenhum ponto acima dele. Então, o vértice ele tem duas situações. Ou ele pode ser um ponto de mínimo, ou pode ser um ponto de máximo.
Raízes da função quadrática. Nós já vimos que para determinar as raízes da função quadrática, basta eu igualar a função a zero. Ao fazer isso, vamos ter uma equação de segundo grau e resolvemos pela forma de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo dividido por 2a. Ou podemos fazer separado. Eu prefiro fazer separado, mas fica a critério de cada um, tá? Tanto faz. Eu posso primeiro calcular o discriminante, que é representado pela letra grega delta. Então, o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E depois substituo o delta na fórmula x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2a. Por que eu prefiro fazer separado? Porque o delta ele vai me dar algumas informações importantes a respeito da parábola. Observação, nós já vimos anteriormente, né? Que se o delta for positivo, tem duas raízes diferentes, reais diferentes. Se o delta for igual a zero, eu tenho duas raízes reais e iguais, na prática uma raiz apenas. E se o delta for negativo, não tenho raízes reais. É errado dizer que não tem raiz, ok? O correto é dizer que não tem raiz real. Nós temos a situação do delta igual a zero, maior do que zero e menor do que zero. Se o A é maior do que zero, quer dizer, se o A é positivo, se a coisa é positiva, a parábola é voltada para cima. Se a situação é positiva, eu estou feliz. Então, 3 situações. Voltada para cima e encostando apenas em um ponto no x, delta igual a zero. Voltada para cima e encostando em 2 pontos no x, então delta maior do que zero. Voltada para cima e não tem ponto em comum com x, quer dizer que o delta é menor do que zero. E se o A for menor do que zero? Se o A for menor do que zero, o A é negativo. Se a situação é negativa, eu estou triste. Aqui no caso o desenho não ficou bem feito. Se o delta é igual a zero, eu tenho um ponto em comum. Aqui no desenho não tem encostando. Então, aqui, na verdade, essa parábola ela vai encostar o x em um ponto. Ok? Se o delta for maior do que zero, duas raízes. Então, vai interceptar o x em 2 pontos. E se o delta for menor do que zero, não intercepta o x. Coordenadas do vértice. O vértice, como qualquer outro ponto da parábola, ele é um par ordenado. Então, eu tenho o valor de x, que eu vou chamar de x do vértice, e o valor de y, que eu vou chamar de y do vértice. Então, aqui está o valor do x. Como que eu acho o valor desse x? Menos b sobre 2a. E aqui eu tenho o valor do y, do vértice. Menos delta sobre 4a. Mais uma vez, cuidado com os sinais. Se o A é maior do que zero, nós vimos que a concavidade é voltada para cima. Então, eu tenho aqui um vértice que é chamado de ponto mínimo. Ponto de mínimo, porque não tem nenhum ponto abaixo dele. E para achar esse valor, esse vértice, eu tenho que achar o valor do A, do x, que é menos b sobre 2a, e o valor do y, que é menos delta sobre 4a. E se o A for negativo, a parábola é voltada para baixo. E aqui eu tenho um vértice. O vértice aqui, no caso, é o ponto de máximo, porque não tem nenhum ponto acima dele. E para achar o x do vértice, não muda a fórmula, menos b sobre 2a. E o y do vértice também não muda a fórmula, menos delta sobre 4a. Outra forma que eu posso utilizar para calcular o y do vértice é já conhecendo o valor do x. Se eu já conheço o valor do x, o vértice, basta eu substituir o valor do x do vértice na fórmula. Aí eu acho o valor do y. Okay? O vértice da parábola y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5 é dado por v, x do vértice e y do vértice. Então, vamos calcular o x do vértice. Menos b sobre 2a. Menos o b. O b é menos 6. Então, vamos tomar cuidado com os sinais.
menos e menos, mais 6. Dividido por 2A. O A é 1. 2 vezes 1, 2. Vai ficar 6 dividido por 2, 3. E o y no vértice é menos delta sobre 4A. Delta, para lembrar, é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, menos da fórmula, aqui de fora. B ao quadrado menos 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 1 vezes 5, que é 20. Vai dar 16, com menos de fora, menos 16 sobre 4, menos 4. Então, nós temos que o vértice da parábola desta função será 2 e menos 4. Então, está o plano cartesiano. A parábola é voltada para cima. Por que a parábola é voltada para cima? Porque o A é positivo. Eu tenho o valor do x do vértice, que é 3, e do y do vértice, que é menos 4. Aqui no caso, eu tenho um ponto de mínimo. Outro método para construir o gráfico da função quadrática. Como que eu posso fazer um esboço do gráfico da função quadrática? Basta eu descobrir quais são os pontos notáveis. Quais são os pontos notáveis? Aonde intercepta o eixo x, aonde intercepta o eixo y e o vértice. E além de saber a concavidade, se é voltado para cima ou para baixo. Então, por exemplo, f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Primeiro passo é determinar as raízes da função. Então, vou pegar a função, igualar a zero, pegar os coeficientes, substituir na fórmula do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dá 36 menos 32, então o delta é 4. Depois jogar na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, o B é negativo, então menos e menos, vai dar mais 6, mais ou menos a raiz quadrada do delta, raiz quadrada de 4 é 2, vai ficar 6 mais 2, 8. 8 divide por 2, 4. 6 menos 2, 4 divide por 2, 2. Então, eu já tenho as raízes. Vai interceptar o eixo x no 2 e no 4. A concavidade. Se a parábola é voltada para cima ou para baixo. Como o A é positivo, parábola voltada para cima. Concavidade voltada para cima. Determinar o vértice da parábola. Então, para achar o x do vértice, é menos b sobre 2a. Novamente, cuidado com os sinais. O b é menos 6, vai ficar menos da fórmula e o menos do número, mais 6, dividido por 2a. Então, o x do vértice é 3. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Menos delta é o mesmo delta aqui, ó. Então, menos 4 sobre 4a. Menos 4 dividido por 4, menos 1. Então, eu tenho que o vértice é 3 e menos 1. E o quarto passo é determinar aonde que a parábola faz intersecção com o eixo y, aonde que ela intercepta o eixo y. Popular, aonde ela corta o eixo y. Ela vai interceptar o eixo y sempre no ponto 0c. Que c que é este? É o c da fórmula. ax ao quadrado mais bx mais c. No caso, c é 8. Portanto, ela vai interceptar o eixo y no ponto 0, 8. Então, eu tenho as raízes, tenho a posição da parábola, tenho o vértice e tenho aonde intercepta o eixo y. Então, o esboço do gráfico é algo assim. Eu vou marcar aonde ela intercepta o eixo y, que é lá na ordenada 8, o ponto 0, 8. Aonde intercepta o eixo x, que é nas raízes 2 e 4, x igual a 2 e x igual a 4. Esse ponto é 2 e 0. Esse ponto é 4 e 0. E o vértice, que é 3 no x e menos 1 no y. Vou ligar os pontos. Ok?
Espero que tenha ajudado. Até a próxima!